Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Permaneça com a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. O texto também será projetado aqui. Você também poderá acompanhar a exposição do texto. Apocalipse capítulo 17. Assim nos diz a palavra de Deus: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre
os reis da terra. Vamos orar, irmãos, clamando a Deus por iluminação. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora, reconhecendo que precisamos do Teu auxílio para todas as coisas na nossa vida. Nada podemos sem Ti. Ajuda-nos, ó Deus, agora a compreendermos a Tua palavra, ajuda-nos a praticá-la, Senhor. Tenha misericórdia de nós, que nesta noite, mais uma vez, se cumpram os propósitos, os desígnios do Senhor, os frutos que o Senhor mesmo destinou para a sua palavra nas nossas vidas. Que tudo isso se cumpra, que sejamos abençoados por Ti, desafiados, consolados, e saiamos daqui desafiados, ó Deus, a anunciar também o Evangelho, a palavra do Senhor. Reconhecemos o nosso pecado e glorificamos ao Senhor pela redenção e o perdão dos pecados em Cristo Jesus. É a nossa oração com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há muitos símbolos, uma linguagem diferente, às vezes assusta ler o livro do Apocalipse. Você lê um versículo, não entende nada, lê de novo, entende menos, volta achando que vai entender melhor, entendeu menos do que a segunda vez. Uma besta que era, não é, mas aparecerá. Que besta é essa que é e que não é? Uma mulher montada numa besta, e agora que eu não entendi nada. A gente vai entender melhor o que o texto bíblico está dizendo. Aprove ao Senhor se comunicar com a sua igreja no passado e hoje, usando esta linguagem. Estamos diante de um livro inspirado por Deus, é obra de Deus, é autoritativo, é inspirado, é para o conforto da igreja, para a edificação. Então a gente vai entender. Devemos manter em mente algumas verdades que nos orientarão nessa exposição. A primeira delas, e eu sempre falo disso, este livro foi escrito inicialmente para uma igreja perseguida. Homens e mulheres como nós que criam em Jesus Cristo. Mas a fé em Cristo, o Evangelho, a pessoa, a obra de Jesus, se por um lado era recebida, acolhida por algumas pessoas, era odiada por outras. E não apenas por indivíduos, por instituições, dentre elas, pelo Estado, por um império, o Império Romano, por um imperador. Então mantenha isso em mente. Estamos falando de Jesus, do que Ele fez, da salvação, de tudo que Ele ensinou. Se por um lado isso é acolhido, por outro lado é rejeitado. Nos dias de Jesus foi assim. Alguns o receberam, outros rejeitaram, o ouviram, receberam a sua palavra, outros o perseguiram e o mataram. É assim. E Cristo disse que no futuro, com os seus discípulos, não seria diferente. A igreja seria odiada também por alguns. O Evangelho alcançaria algumas vidas, os eleitos seriam transformados, mas outros seriam oposição. Então essa ideia de que existe um povo de Deus no mundo, mas que existe um outro grupo que é contra o povo de Deus, isso vem desde o início da história da humanidade, isso é uma promessa. Você se lembra lá em Gênesis 3, versículo 15, quando nossos primeiros pais pecaram, Deus disse uma coisa muito importante a eles, que daquele momento em diante haveria uma luta entre o descendente da mulher e o descendente da serpente, um ferindo o calcanhar e o outro ferindo a cabeça. De algum modo o Evangelho já havia sido anunciado ali. Haveria uma linhagem, uma descendência, um povo de Deus, escolhido de Deus, de quem viria o Messias, o Salvador, mas haveria uma outra linhagem, um outro povo, e haveria uma luta, uma perseguição. Mas lá no início a vitória já havia sido anunciada. O descendente da mulher, Jesus Cristo, pisaria, esmagaria a cabeça do descendente da serpente.
Usando uma linguagem diferente, é isso que o Apocalipse está dizendo. Existe o Cristo, seus eleitos e fiéis, suas testemunhas, o seu povo, e existe um outro povo, outros indivíduos, e eles são oposição à igreja de Deus, perseguem, caluniam, dão as costas para Deus, se entregam aos prazeres, mas eles serão derrotados, porque a vitória de Cristo, a vitória da igreja, já foi garantida pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e pelos decretos do Deus, que não é homem para mentir. Os decretos de Deus não falham, aquilo que Deus estabeleceu acontece, e Cristo consumou a obra na cruz. Então não existe chance de dar errado. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Mas há oposição, há perseguição. Então o texto está falando sobre isso. E essa é também uma questão atual. É atual porque nós estamos vivendo, mas sempre foi assim. Em outras épocas a igreja teve que lidar com a mesma questão. Nos nossos dias, por conta da polarização de muita coisa, inclusive a política, isso se torna mais acentuado. A gente tem ouvido muito falar sobre perseguição religiosa, sobre perseguição, aquilo que se toma como uma visão de vida conservadora, uma visão de mundo conservadora. Aqui e ali você ouve alguém dizendo: o Estado, o Executivo, o Judiciário, o Legislativo, a mídia, aqueles que têm poder econômico, estão contra nós, estão contra a igreja. Você já ouviu isso? Você já disse isso? Você tem essa impressão também, que a gente não é bem-vindo, que os valores do cristianismo são odiados aqui e ali? Você já deve ter dito isso ou ouvido alguém dizer. Quem diz isso está certo sempre? Está sempre interpretando de maneira apropriada? Não, nem sempre. Às vezes a gente olha para alguma coisa e acha que ali tem perseguição, mas às vezes não tem, é só a nossa percepção. Então é possível que a gente se equivoque, achando que tudo é perseguição, achando que tudo é porque estão contra a igreja do Senhor. É preciso cuidado para interpretar os fatos. Mas por outro lado, seria também um engano imaginar que eles gostam da gente, que gostam da igreja, que gostam da fé, que gostam do que a gente ensina. As instituições, a mídia, quem tem dinheiro, e muita gente, é claro, não gostam, porque a igreja, no melhor sentido da palavra, é uma pedra no sapato do mundo, porque o que a gente diz incomoda, porque o mundo quer pecar em paz, quer legalizar a imoralidade, e a igreja se levanta contra isso, pregando o evangelho. Então a gente não é bem visto, bem quisto por muita gente. Só que quando você olha para a história da igreja, você vai encontrar o seguinte: a igreja foi perseguida por indivíduos, pobres ou ricos, perseguiram a igreja. Indivíduos pensando assim, o cidadão comum, não aquele que tem qualquer contato com o poder público, perseguiram a igreja. Gente com muito dinheiro perseguiram a igreja. Mas as instituições associadas à política, ao poder público, também perseguiram. Juízes perseguiram a igreja, reis perseguiram a igreja. Então não é de hoje que você tem essa estrutura. Grandes impérios, pessoas poderosas, sistemas políticos contra a igreja. E aqui já até adianto para vocês a interpretação do que significa a besta que era e não é. Sabe o que o livro está nos dizendo? A besta, ela simboliza essa perseguição. A perseguição que vem do rei, a perseguição que vem do Estado, que vem da política, essa perseguição institucionalizada, o sistema anticristão. Essa besta simboliza isso no Apocalipse. E Jesus está dizendo que isso aconteceu, acontece e vai acontecer. Só que quando o texto diz a besta que era, o texto está dizendo, mandando você olhar para o passado, para impérios, para nações, para grandes reinos,
para as bestas do passado, os monstros, aqueles que já perseguiram. Então aí você interpreta, a besta que era, o que o Apocalipse está me dizendo? As grandes nações que já perseguiram o povo de Deus, os grandes impérios que já perseguiram o povo de Deus. E aí quando o texto diz a besta que era, e depois diz a besta que não é, ou seja, desapareceu. Cadê aquela nação que perseguia? Ela não existe mais. São impérios, nações, reis que perseguiram a igreja em algum momento da história, e foram vários. Em vários momentos da história você consegue identificar um grande império, um grande sistema, e ele está contra o povo de Deus. No Antigo Testamento e no Novo Testamento você tem esses grandes impérios, mas eles desaparecem. Eles aparecem, perseguem o povo de Deus e desaparecem. São substituídos por um novo sistema, um novo império. Ele persegue a igreja, desaparece novamente. Então, quando o Apocalipse trata a besta dessa maneira que era e que é o sentido, a gente deve compreender dessa maneira: sistemas que perseguiram, mas desapareceram. E a ideia do texto é: nações, estados, sistemas contra o cristianismo aparecem, desaparecem e ressurgem com outras roupas, com novas formas de perseguição, de ataque. Veja o texto que diz: a besta que era e não é, mas aparecerá. A ideia é: sempre vai haver um império, uma nação, alguém contra a igreja, não gostando da gente. Outra coisa que aparece no texto, bem interessante: a besta emerge de onde? Do abismo. Sabemos muito bem que essa linguagem quer dizer para nós que este monstro, esses sistemas, o Estado, os reis, os governantes, estão a serviço de quem? Satanás. Então, quando você pensa, existe uma perseguição institucionalizada contra a igreja? Sempre houve, existe e vai haver amanhã. O Apocalipse está ensinando isso. Sempre vai haver. Quando eu disse para vocês que essa é uma questão atual, é porque às vezes a gente olha para isso e acha isso uma novidade. A gente olha para alguma coisa e diz assim: mas isso significa que o Estado está contra a igreja? Que absurdo! Irmãos, é só ler a Bíblia, já estava lá. Então a gente não precisa considerar isso uma novidade, ter esse estranhamento, faz parte do plano de Deus. Essa perseguição vai existir, nações, reinos, pessoas poderosas, governantes, enfim, as instituições, elas se levantarão contra a igreja. E quando fazem isso, estão a serviço de quem? De Satanás. Existe uma ação satânica sedutora. Satanás age de maneira sedutora. A figura da meretriz, queria que você pensasse no texto, porque o texto fala muito dessa meretriz, de como ela está vestida e do que ela faz. Ela tem uma taça na mão cheia de imundície. É aquela que leva os homens a se embriagarem, a se perderem, a se entregarem aos prazeres. A figura da meretriz é a figura do prazer máximo, total, irrestrito, sem regra alguma. Então você percebe que tem duas. Eu queria que você tentasse visualizar o que o Apocalipse mostra: uma besta com uma prostituta em cima. É muito curioso isso, porque a besta tem a ver com uma perseguição institucionalizada, política, e ao mesmo tempo essa perseguição é produto de uma sedução, de um engano. Os reis, os poderosos, os governantes são seduzidos, enganados, levados a perseguir a igreja. Satanás seduz. Existe essa ação satânica já desde que o mundo é mundo, e ainda hoje uma grande estratégia, um grande engano que é promovido por Satanás entre as nações para que os reis persigam a igreja. O texto então, irmãos, de maneira bem objetiva, resumida, capítulo 17 inteiro, está nos mostrando o seguinte:
Sempre houve impérios contra a igreja. Aparecem, desaparecem, ressurgem sob nova forma, mas sempre há essa instituição, essa perseguição institucionalizada. Ela é fruto de uma ação satânica no mundo. Satanás seduz como uma prostituta, engana e leva estes reis, estes governos a perseguirem a igreja. Então, mais uma vez, o texto fala dessa perseguição institucionalizada contra a igreja. Ao final, para simplificar bem a linguagem que aparece, porque o texto começa a falar sobre 7 montes, besta que tem 7 chifres, e começa a criar uma série de coisas, alguns reinos que já se foram, outros que virão. O que o Apocalipse estava mostrando, quando ele vai mencionando numericamente os reinos, tantos reinos já existiram, a princípio você não deve tentar identificar especificamente um império, tem autor que gosta de fazer isso, tem gente que olha da seguinte maneira: quais são esses impérios na história que perseguiram o povo de Deus? Se a gente fosse nomear a Babilônia antiga, a nova Babilônia por volta do ano 600, os assírios, depois os persas, os gregos e finalmente nesse tempo os romanos. Então, olhando biblicamente, você olharia para essas grandes nações, porque o povo de Deus foi escravizado, levado para fora da sua terra, foram perseguidos. Então tem gente que procura olhar e dar nomes a estes impérios. Outros comentaristas preferem seguir numa direção diferente, preferem entender o seguinte: esta linguagem é usada para dizer o seguinte: sempre houve grandes impérios perseguindo a igreja, e isso vai continuar, até que num determinado momento o texto diz que há um último império, um último rei que procede dos anteriores e que vai perseguir a igreja mais uma vez, tentando simplificar a linguagem aqui do capítulo 17. Sabe qual é a ideia do texto? Naqueles dias, qual era o mal? Qual era o império que maltratava a igreja, que perseguia a igreja? O Império Romano. Naquela época era aquele império. De algum modo Jesus diz o seguinte à igreja: olhem para frente agora, para o futuro, isso vai continuar acontecendo, sempre vai haver contra vocês esse tipo de perseguição institucionalizada, entre as nações sempre vai haver, até que vai chegar o dia em que vai haver uma perseguição final, e à luz dos capítulos posteriores do Apocalipse, este último rei, esta última oposição tem a ver com o aparecimento daquele que a Bíblia chama de anticristo, tem a ver com o ajuntamento de todas as nações, agora não apenas um império. A Assíria está perseguindo o povo de Deus, os babilônios estão perseguindo o povo de Deus, mas em momentos distintos da história. Agora os babilônios não perseguem mais, eles não são mais uma grande nação. Quem é agora? Os persas é que estão dominando o mundo e eles perseguem a igreja. Agora são os romanos. Não, a ideia é que no final Satanás sairá a seduzir todas as nações, todas elas. Eu conversava com alguém durante essa semana e alguém me disse: isso já está acontecendo? Eu disse: eu entendo que não, porque essa última oposição institucionalizada, ela será mundial, todas as nações contra a igreja, e haverá um líder, e isso é público, porque Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, fala do aparecimento do anticristo, e diz que ele faz prodígios e sinais, e que ele atrai para si a atenção. Então nós não ainda temos um ajuntamento organizado, mundial, todas as nações, visível, uma coisa visível, e com um líder dessa forma, fazendo prodígios e sinais, como se fosse uma imitação barata de Cristo. Os autores dizem que o anticristo é mais ou menos o seguinte: Deus assumiu uma forma humana, Cristo fez prodígios e sinais, o próprio Deus Filho assume uma forma humana.
O que seria o anticristo? Imagine o diabo possuindo um ser humano e realizando coisas extraordinárias através deste ser humano. Veja, o diabo não irá assumir ele próprio uma forma humana, mas possuirá alguém, e por meio deste alguém fará prodígios e sinais. E de acordo com a Escritura, tem até eleito que vai achar que aquilo é de Deus, que vai achar que aquele prodígio, que aquilo é bom e que Deus de alguma maneira está ali. Então veja, um levante mundial organizado, público, liderado por alguém que faz prodígios e sinais. Essa será a última batalha, a última oposição. Então não mais aqui ou ali, o judiciário de tal país, o legislativo de tal país, aprovaram tal lei que é contra a igreja, mas aprovaram onde? Aqui, ali, surge uma coisa aqui, outra lá, e a gente vai convivendo com estas perseguições. Mas o texto trabalha de maneira progressiva para dizer, isso vai aumentando, 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 até atingir o seu ápice, a batalha final. E aí a gente olha, todas as nações? Sim. Contra a igreja? Como é que será nesse dia? Apocalipse capítulo 11 diz que as nações irão nos matar. E eu queria que você prestasse atenção nisso, porque Apocalipse capítulo 11 fala de uma derrota transitória da igreja no final da história da humanidade. E quais as características dessa derrota transitória, que será sucedida pela vitória final de Cristo e de sua igreja? O texto diz, Apocalipse 11, que depois que o evangelho for pregado a todas as nações, porque essa é a missão, o evangelho tem que ser pregado, enquanto ele não for pregado, Satanás não pode impedir isso, Satanás não pode impedir a igreja de avançar e o evangelho de ser pregado a todas as nações, mas quando o evangelho for pregado a todas as nações, de acordo com Apocalipse capítulo 11, as testemunhas morrem, e os seus corpos ficam estirados na praça, e as nações celebram a morte das testemunhas, e enviam presentes umas às outras. Sabe qual é a ideia? Esse sistema, o mundo, as nações contra a igreja, querendo silenciar a igreja, querendo impedir a pregação do evangelho, em algum momento, a igreja finalmente não conseguirá se expressar mais publicamente. Em algum momento isso acaba, mas só acaba depois que ela já pregou o evangelho a todas as nações. Aí e é muito interessante o capítulo 11, porque quando você pensa, então agora deu ruim para nós, porque então a gente pregava e o diabo não podia nos impedir. Sim, depois que cumprimos a missão, ele alcança seu propósito de silenciar a voz pública da igreja. Sim, então perdemos a batalha. Então o mundo está em festa, exatamente. Quando todo mundo está em festa, diz o texto que um sopro de vida atinge as testemunhas e elas ressuscitam de maneira triunfal, e há um encontro da igreja com Cristo nos ares. O Apocalipse mantém esta tensão que é muito interessante. Quando parece que o diabo venceu, na verdade é o momento da sua derrota. Parece que ele está ganhando, porque ele levanta as nações contra a igreja, a perseguição, a dor, o sofrimento. Parece que ele está vencendo, mas na verdade ele está derrotado. O Senhor Jesus garantiu sua derrota na cruz do Calvário. E a outra pergunta é, pastor, mas nós vamos passar por isso? Tem uns crentes que seguem uma linha escatológica, segundo a qual, quando isso acontecer, a gente vai estar no céu já alegre, feliz, tranquilo. Mas eu não entendo que seja assim. Todos estes grandes impérios que surgiram na história, perseguiram a igreja, os crentes morreram e sofreram nas perseguições. Deus nunca tirou o seu povo, Deus nunca impediu o povo de passar pela luta, pela tribulação. Deus sempre guardou o povo na tribulação. Uma palavra de Jesus sobre este tempo, que é muito interessante. Jesus disse algo assim: e é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Será um tempo de grande perseguição, será um tempo muito difícil, de muito ódio contra a nossa fé. Lutarão contra a igreja, lutarão contra você, contra mim, mas a vitória da igreja está garantida. Há um versículo nesse capítulo
que, veja aí o versículo 14, ele resume bem a ideia do capítulo 17. Faço uma pausa aqui para você pensar aí, né? Estamos falando de uma besta, um monstro. O que significa isso no livro? Perseguição política, organizada, institucionalizada. As nações contra a igreja. Mas o texto não fala só de uma besta, fala do quê? De uma meretriz. Uma prostituta que está montada na besta. A meretriz é a ideia da sedução, do prazer. Outra coisa que aparece no texto, um nome, uma cidade, um sistema, Babilônia. Babilônia, famosa pela riqueza, pela arte, pela cultura, pela prostituição, pela perversão sexual. É curioso que o texto está dizendo o seguinte: como Satanás consegue colocar todo mundo contra a igreja? Seduzindo todo mundo, dando prazer às pessoas, promovendo perversão. É assim que Satanás perverte as nações, para que elas se coloquem contra a igreja. É interessante, e a besta está sobre o quê? O mar, e o texto diz que o mar são as nações, as multidões, os reinos. É interessante, um monstro, uma prostituta assentada sobre ele, está sobre as águas, é sobre as nações, os povos, enganando todo mundo. Tem um comentarista que diz uma coisa interessante sobre essa parte, quando ele fala da Babilônia, que a Babilônia, se você pensa neste nome na história, é símbolo de coisa boa e de coisa ruim. É símbolo de beleza, de cultura, de muita coisa, de riqueza e de perversão. E aí a ideia desse texto é: Satanás consegue usar coisas boas e coisas ruins para alcançar os seus objetivos. E aí esse comentarista disse: quando você oferece arte pela arte, cultura pela cultura, indústria pela indústria, comércio pelo comércio, riqueza por riqueza, desconectando estas coisas de Deus, de Jesus e de sua obra, você perverte as nações. As nações se pervertem, se colocam contra o evangelho, e de algum modo arte, cultura, riqueza, coisas que são boas em si, Satanás seduz e usa estas coisas contra a igreja. Então é necessário tomar cuidado com isso, porque há coisas que estão no mundo e não são necessariamente pecaminosas, já que Babilônia é sinônimo desse sistema anticristão. A arte, a cultura, a música, o teatro e tantas outras coisas, quando redimidos, quando vistos em Cristo, são uma bênção e podem ser usados para a glória de Deus e o avanço da igreja. Agora, quando estas coisas estão desconectadas de Deus, dos valores do reino, da moralidade, da ética cristã, dos princípios, dos ensinamentos, aí a arte arruína a vida das pessoas, a arte a serviço de Satanás arruína as pessoas, o teatro desconectado contra Deus é uma ruína, a música a serviço de Satanás estraga o ser humano, o dinheiro sem Deus é uma maldição, a indústria e tantas, ou o avanço, tudo isso, o progresso, a tecnologia, tantas coisas, sem Deus, longe de Deus, isso destrói muita gente, presta um desserviço, e Satanás usa estas coisas para seduzir os poderosos. Agora tem uma figura que me chama muito a atenção, o texto é muito longo, a gente não vai conseguir expor versículo por versículo, mas estou tentando passar pelas ideias principais. Tem uma coisa que me chama muito a atenção, é porque o texto mostra que tem gente que trabalha para o diabo a serviço da igreja, trabalha para o diabo contra a igreja, né? Se associaram ao diabo contra Deus, gente poderosa, os estados, enfim. Só que o texto diz que em algum momento eles brigam entre eles. Isso me chamou muito a atenção nesse texto. Queria que você observasse, veja aí o versículo 16. Versículo 16 diz: os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e a consumirão no fogo. Se você observar um pouco antes ainda, versículo 12, quem são esses aí, né?
Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Como assim um rei que não reina, né? Um rei sem reino. Aí os comentaristas dizem que esses reis, na verdade, são pessoas poderosas, ricas, que estão a serviço de quem? Da besta. Então, não sei se você está conseguindo ver o quadro todo. O evangelho é odiado por muita gente, individualmente, mas por instituições, por estados, por poderes, sabe? Mas também por gente que tem muito dinheiro. Estas pessoas estão a serviço de Satanás. Coloca o dinheiro a serviço, o poder, estamos juntos. Os poderosos da terra unidos com o diabo contra a igreja, porque eles foram enganados. Lembra da meretriz? Por que um rico está colocando o dinheiro dele para perseguir a igreja? Foi enganado. Satanás o seduziu, a meretriz o seduziu. Aí eles ficam seduzidos para sempre? Não, lá no final eles acordam. No final eles entendem, fomos enganados. Demos o nosso poder, o nosso dinheiro para o diabo, ficamos contra quem não deveríamos ficar. Eles ficam com raiva e agora vão perseguir quem? Quem que eles querem matar? A meretriz, porque a meretriz enganou eles. E aí o texto usa uma figura bem forte, né? O que eles fazem? Eles odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Aí você pensa assim, então eles se arrependeram? Não, só perceberam que foram enganados, mas agora já é tarde demais. Agora não tem como se arrepender, porque chegou o grande dia, o dia do juízo final, e as nações, os inimigos serão destruídos. Veja, eles não poderão dizer assim: ah, mas perseguimos porque fomos enganados por Satanás, a culpa é da serpente, a culpa não é nossa. A gente é até gente boa, a gente só foi iludido por Satanás. Serão condenados, mesmo assim. Sabe por que serão condenados? Porque se Satanás ilude alguém com o prazer, quem se deleita com o prazer, está gostando do que está tendo. Está gostando do que está tendo. Se Satanás ofereceu dinheiro para alguém e aceitou, gostou do dinheiro. Não dá para dizer que é ignorante, que não sabia o que estava acontecendo. Se ofereceu poder, dinheiro, prazer e aceitou, e ficou contra a igreja, no dia final, olha Senhor, a culpa não é minha, a culpa é do outro, eu fui enganado, então eu sou inocente. Não, mas existe uma sedução satânica no mundo. Há pessoas contra a igreja que estão sendo seduzidas, enganadas por Satanás para perseguir a igreja. Nós pregamos o evangelho para que elas acordem. Então, quando eu penso nesse texto e nessa sedução, você percebe que a pregação do evangelho, uma das coisas que o evangelho faz é abrir os olhos das pessoas, é mostrar o engano de Satanás, mostrar como elas estão aprisionadas, como Satanás aprisiona as pessoas, as armas que Satanás usa, como ele oferece prazer, cultura, dinheiro, fama, e ele oferece essas coisas e as pessoas caem nas suas armadilhas e acham que a igreja que é ruim, porque veja como a cultura, como essas coisas podem ser ruins. Veja, Satanás as engana, perverte as coisas, e a gente prega o evangelho para tentar alertar essas pessoas, para que elas enxerguem o que realmente está acontecendo, e nós esperamos que elas acordem hoje, não no dia final, quando não haverá mais tempo para elas. Então, há perseguição, há ódio, há sedução de Satanás, nações perseguem, estados perseguem, sempre foi assim, é assim hoje, vai ser amanhã e vai piorar. Talvez seja estranho, né? Porque por aí às vezes a gente ouve o contrário, né? Vai melhorar, vai isso, vai aquilo outro, e a gente vai lendo a Bíblia e você vai encontrando essas coisas. Então não quero acabar com a noite de ninguém, né? Ser terrorista, a ideia não é essa. Mas enfim, a Bíblia está dizendo que a coisa não vai ficar muito boa para as próximas gerações. As próximas gerações de crentes lidarão com um cerco cada vez mais fechado. A nossa fé vai sendo cada vez mais odiada, essa questão institucionalizada, até que haja
um embate final. Quando eu penso que um dos objetivos da meretriz, da besta, é silenciar a igreja. Isso fica claro no Apocalipse, porque a pregação do Evangelho, o testemunho do Evangelho atormenta as almas dos pecadores. O Apocalipse diz isso, Apocalipse capítulo 11 também diz isso. A pregação da igreja atormenta o pecador, porque o pecador está lá fazendo o que ele mais gosta, em paz, e a gente vai lá e fala para ele que está errado, que Deus está contra, e isso incomoda, é um tormento, começa a atormentar. Então o pecador, o mundo, o que ele quer? Silenciar a igreja, porque a voz da igreja incomoda, a voz profética bíblica, não a voz profética de alguns por aí, de alguns profetas que se fizeram profetas, e que mentem em nome da fé, não é essa, a voz profética da Bíblia, que está aqui, inspirada por Deus, essa palavra, a palavra de Deus, atormenta, incomoda, por isso querem nos silenciar. Hoje aqui e ali estão tentando, mas no final a coisa vai ficar pior. Mas graças a Deus, porque hoje, nos próximos anos, o Evangelho está sendo expandido, homens e mulheres estão pregando a palavra, o Evangelho está alcançando as nações, homens e mulheres estão sendo salvos, Satanás persegue, mas não pode impedir, a igreja está de pé, cumprindo o seu ministério, e quando finalmente ela cumprir a sua missão, o que acontece? Vem essa batalha final. Versículo 17 diz uma coisa também impopular para alguns, né? A Bíblia, ela tira a máscara de algumas teologias mentirosas. Quando você lê a Bíblia, sempre foi assim, na Reforma Protestante foi assim, começa a ler a Bíblia, começa a ver que tem coisa errada, entende? Então, quando você lê a Bíblia, o texto, quando vai falar dessa turma que serviu a besta e depois no final quis matá-la, o texto diz assim: porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem. E aí é interessante, se você me perguntasse, por que Adão e Eva pecaram? Algumas respostas para isso, porque Adão e Eva pecaram. Porque eles quiseram, agiram de maneira consciente e voluntária para pecar. Tem mais resposta? Tem. Foram seduzidos e enganados por Satanás. Também é uma resposta, foram enganados por Satanás. Mas tem uma outra que aí é um tanto quanto impopular. O pecado entrou no mundo porque esse era o plano de Deus. Porque Deus quis assim. Porque Deus governa todas as coisas. Outra forma de dizer a mesma coisa: porque Judas traiu Jesus? Porque ele quis. Judas traiu porque ele quis. Por que Judas traiu Jesus? Outra explicação também bíblica: Satanás colocou a traição em seu coração, ele foi seduzido e enganado pelo diabo. Também explica a traição de Judas. Mas tem uma outra explicação que Jesus deu: ele se perdeu para que se cumprisse a Escritura, que Deus quis, que Deus tinha um plano. Os inimigos da igreja, os perseguidores da igreja, os adoradores da besta, essa turma toda, faz o que faz, por quê? Porque querem, porque são maus, agem de maneira consciente e voluntária. Porque perseguem a igreja? Porque odeiam a gente? Porque são seduzidos pelo diabo para odiarem a igreja. O diabo os seduz, por isso eles fazem assim. E aí chega na última explicação, um tanto quanto impopular, mas a verdade: porque Deus quis assim, porque faz parte do plano de Deus, e o texto diz de maneira clara: agiram assim, deram o seu poder para o diabo, e diz o texto, veja, porque em seu coração incutiu Deus que se realizem o seu pensamento e executem a uma, ou seja, executem de maneira unânime e deem à besta o reino que possuem, mais uma vez, até que se cumpram as palavras de Deus. Tem um Deus soberano conduzindo tudo, todos os eventos do mundo, todos eles, a mão de Deus governa todas as coisas, de maneira que ao final vai ser assim: Deus continua sendo o que sempre foi,
Deus santo, soberano, porque não é Deus que faz o mal, são as pessoas que fazem aquilo que lhes é inerente, que está de acordo com a sua natureza pecaminosa, de acordo com a inclinação satânica da sedução, mas também de maneira misteriosa. Todas estas coisas, ao acontecerem, fazem parte do plano de Deus. Isso traz, por um lado, pode trazer um nível elevado de incompreensão. Como é assim? Eu sei que é assim porque o texto bíblico diz que é assim. Mas por outro lado, traz consolo e quietude. Que é assim, Deus está conduzindo a história. Os homens maus estão com os seus planos, há ódio, mas o plano de Deus está se cumprindo. Deus governa sobre tudo, sobre todos, não tem nada que esteja fugindo ao plano de Deus, não está sendo pego de surpresa. Olha, aconteceu isso, Deus tomando um susto porque alguma coisa aconteceu. Apenas uma consideração sobre isso. Tem uma linha teológica que não é nova, que surgiu há algum tempo atrás, e alguns teólogos até renomados aderiram a ela, que se chama teísmo aberto ou teologia relacional. Sabe o que é isso? O que essas pessoas diziam? Quando elas pensam nessa questão de Deus conduzindo a história e a relação disso com o mal, porque Deus conduz tudo, mas tem o mal, né? Aí as pessoas ficam com medo de estar dizendo que Deus é mal, mas Deus não é mal, não é isso. Então elas ficam tentando encontrar uma fuga. Como é que a gente faz para limpar a barra de Deus? Porque eu estou pregando um trem que parece que Deus está ficando meio ruim. Então preciso dar uma limpada na barra de Deus, inocentá-lo. E quando você tenta inocentar a Deus, isso tem um nome também na teologia, se chama teodiceia. Uma teodiceia é uma tentativa de inocentar a Deus, de dizer, aconteceu isso, mas Deus não tem nada a ver com isso aí. Aí sabe como eles fazem as teodiceias? Algumas delas são assim: acontece uma tragédia, aí alguém diz, olha, sabe por que isso aconteceu e Deus não fez nada? Porque ele não sabia que isso ia acontecer. Se você fala que Deus não sabia, está tudo certo, você inocentou a Deus, né? Mas você rasgou a Bíblia, porque lá fala que ele sabe de tudo, é onisciente. Você está negando um atributo fundamental. Aí você pensa assim, Adolf Hitler, os judeus, milhões morreram, onde que está Deus? Aí alguém vira, não, porque Deus não sabia que o Hitler ia fazer aquilo, ia matar aquele tanto de gente, Deus não sabia. Uma outra forma de teodiceia é, morreram milhões de pessoas, e você diz assim, rapaz, Deus sofreu com aquilo, chorou, achou ruim, machucou Deus também. Você atribui essa emoção para Deus, porque aí Deus está inocentado, porque Deus chorou quando as pessoas morreram. Mas olha, é porque ele não sabia que ia acontecer, mas ele se importa com o ser humano. Uma outra foi, então, Deus não pôde impedir. Deus não pôde impedir, o Hitler era muito poderoso, muito mau, então, como é que faz? Ou uma outra, não, na verdade Deus decidiu não interferir na história. Lá atrás tinha isso. É como se Deus fosse um relojoeiro, ele fez o relógio, deu cordas e depois foi para as Bahamas, deixou o relógio funcionando aí, entregou a gente para a gente mesmo, e ele não se mete nas nossas coisas. É uma outra teoria. Por que tanto mal? Porque Deus está longe, Deus não está aqui, Deus não interfere aqui. E aí você percebe que essas tentativas de inocentar a Deus, as teodiceias, são muito piores do que você admitir e aceitar o que a Bíblia ensina. Não dá para dizer que ele não sabe, não dá para dizer que ele sofre apenas, que ele não tem poder, que ele foi embora. O que dá para dizer é, Deus governa tudo. Eu não consigo entender o modo como ele age em algumas circunstâncias da vida, em alguns fatos históricos, em algumas tragédias. É demais para mim, para minha cabeça. O problema está em mim. O problema sou eu, porque eu pequeno fico julgando Deus. Mas ele é santo, 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 é soberano. Então, nesse momento a gente se curva diante da palavra. O que a palavra está dizendo?
Os inimigos perseguiram a igreja por quê? Porque quiseram, são maus, gostaram do prazer, da cultura, do dinheiro, gostaram. E por que fizeram? Foram enganados, o diabo enganou eles. E no final eles descobrem a enganação e ficam furiosos. Fui enganado pelo diabo, mas no final é tarde saber que foi enganado. E aí no final o texto diz assim, só que tudo isso está acontecendo porque tem uma palavra de Deus que se cumpre no final. Deus lhes incutiu no coração. O texto porque o texto é muito mais forte. Existe uma ação de Deus na mente, no coração do indivíduo perdido. Queira o indivíduo ou não, Deus tem os seus eleitos. E há aqueles que não são. Existe um povo eleito, fiel de Deus, que será salvo. E existe um povo que não é de Deus. E aprove a Deus em sua soberania, condenados. Isso um dia vai acontecer. E finalizo dizendo, nós fazemos parte do povo de Deus, certo? Eleitos de Deus, salvos. Isso precisa estar bem claro para nós, porque veja, um povo ruim, inimigo de Deus, e um povo de Deus na terra. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, creu em Cristo, Jesus é o seu Senhor, seu Salvador. É claro isso para mim e para você, quem a gente era, quem a gente é. A gente ama Jesus, ama a sua palavra, quer servir a Jesus, quer pregar o Evangelho. É claro isso para nós. Quando você erra, você fica incomodado, o Espírito Santo te incomoda, você chora por causa do seu pecado. Sabe, o Evangelho mesmo, ser crente de verdade, porque isso é importante para nós, é central para nós. Eu faço parte do povo de Deus, não tenho dúvida alguma que Cristo mudou a minha vida, que Ele habita em mim, é o meu Senhor, e um dia eu estarei com Ele para sempre no paraíso. Sou um crente imperfeito, mas sou crente, sou de Jesus. E isso precisa estar claro para todos nós. Tudo bem? E isso é pessoal, avalie você mesmo, sua fé, teve esse encontro com Cristo, não teve, ama Jesus, não ama, a igreja é importante ou não é, e aí a gente fica bem, se a gente faz essa reflexão, e encontra estes dados, essas provas objetivas de que nós somos de Jesus. As coisas velhas se passaram, somos criaturas novas, nascemos de novo em Cristo. Que isso fique claro para todos nós. Quero convidá-lo a fechar os olhos, a orar, e já digo sobre o livro do Apocalipse, como tem muita coisa, depois alguma coisa que eventualmente não tenha ficado clara, enfim, a gente conversa depois, pode me procurar, se eu conseguir explicar, a gente explica, se não, a gente lá no céu tenta obter explicação, mas sem saber se a gente vai saber também, né? Porque tem gente que acha que no céu vai saber de tudo, mas não é assim que funciona, né? A gente vai continuar ser humano limitado. Tudo bem? Então é isso aí, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, graças te damos por sua palavra, aplique-a aos nossos corações, ajuda-nos a entender as obras do Senhor na história, o que está acontecendo hoje, o que já aconteceu, a entender que a fé que a gente tem é odiada, sempre foi, e ainda vai ser, que nós temos inimigos nesse mundo, que Satanás está contra nós e joga todo mundo contra nós, mas que o Senhor nos mantenha firmes na fé, inabaláveis, que o Senhor nos fortaleça para que a gente possa testemunhar da Tua palavra agora e nos dias que se seguem, Senhor, que a gente esteja lá anunciando a palavra do Senhor, e nós te louvamos por essa fé que o Senhor nos tem dado, que é uma fé segura na Tua soberania, a fé que nos diz que nós somos vencedores, que o Senhor vai concluir essa obra, que a gente faz parte do Teu povo, que a gente é da Sua igreja. Te louvamos muito por essa certeza, somos filhos do Senhor, somos Teus servos, isso alegra o nosso coração, aquieta o nosso coração, Senhor, em relação aos fatos que ainda virão. Nós temos segurança do Senhor, e por isso te bendizemos, em nome de Jesus, amém. Nós vamos participar da mesa do Senhor, quero convidar o pastor Merson à frente para nos conduzir.